Candidatos à presidência participaram do primeiro debate presidencial que aconteceu na TV Bandeirantes no último domingo. O programa foi transmitido por um pol formado por Band, TV Cultura, o portal de notícias UOL e o jornal Folha de São Paulo. O debate ele contou ainda com o apoio da Google e também do YouTube. Foram quase 3 horas de debate. Além do confronto direto, os candidatos puderam responder perguntas feitas pelos jornalistas. Foram convidados a participar os 6 candidatos mais bem colocados nas pesquisas com representantes na Câmara dos Deputados: Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Jair Bolsonaro, do PL, Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB, Luiz Felipe Dávila, do Novo, e Soraya Tronic, do União Brasil. No primeiro bloco, todos os presidenciáveis tiveram 1 minuto e meio para responder perguntas programáticas. Foi uma questão para cada 2 candidatos. As respostas acompanharam a ordem de posicionamento no estúdio, conforme sorteio prévio. Em seguida, teve o primeiro confronto direto entre os candidatos, também com ordem definida previamente em sorteio. 1 minuto para a pergunta, 1 para a réplica e 4 minutos administrados entre resposta e tréplica. Já no segundo bloco, 6 jornalistas que integram o pool fizeram perguntas aos candidatos e escolheram quem comentava. Já no terceiro bloco, o novo confronto direto entre os candidatos, também com ordem definida previamente em sorteio, tiveram 1 minuto para a pergunta, 1 para a réplica e 4 minutos administrados entre resposta e tréplica. Na sequência, mais uma série de perguntas programáticas para todos os candidatos, em ordem previamente sorteada. Em seguida, cada candidato teve 2 minutos para fazer suas considerações finais, em ordem invertida ao início do debate. Em caso exclusivamente de ofensa moral e pessoal, o candidato poderia solicitar ao mediador direito de resposta imediatamente. Temas como corrupção, educação, economia, saúde e políticas voltadas às questões das mulheres estiveram em alta. Mas o que também chamou atenção foram assuntos que ficaram de fora ou foram tocados apenas superficialmente, como políticas públicas voltadas às pessoas negras, segurança pública, orçamento secreto, racismo, questão indígena e Amazônia. O impacto do debate e do início oficial da campanha vai ser medido nas próximas pesquisas eleitorais. As análises e os comentários na imprensa já podem dar um norte para os eleitores que não assistiram ao programa tomarem uma posição e, quem sabe, decidir o seu voto. Pois é, os debates são fundamentais para que você que me acompanha possa aí tirar as suas conclusões, quem sabe decidir o seu voto, o futuro do seu país. Para falar sobre isso, quero chamar o Pedro Banenberg. Pedro, uma ótima noite para você. O debate realmente aí contou com todos os candidatos, principalmente os 2 que estão maiores nas disputas aí, pelo menos o que as pesquisas indicam, tanto o ex-presidente Lula como o atual presidente Jair Bolsonaro. Havia no início, Pedro, aquela expectativa se eles iriam ou não comparecer ao debate, mas estiveram presentes. Será que agora realmente a disputa vai começar a se afunilar? Será que o eleitor realmente vai conseguir definir o seu voto através destes encontros? Uma boa noite, Pedro. Elias, boa noite para você e para quem nos acompanha. Pois é, nós temos aí pouco mais de 30 dias até as eleições, né, deste ano, e a gente espera que sim, que esses encontros possam proporcionar isso. Agora, apesar de Lula e Bolsonaro serem os protagonistas das pesquisas eleitorais, olha, estiveram longe de ser protagonistas desse primeiro debate realizado pelo Grupo Bandeirantes. Elias, nós tivemos com vários especialistas nesses últimos momentos, conversei com vários especialistas, analistas de política, e há um consenso entre os especialistas e autoridades relacionadas a esse assunto de que a terceira via se saiu bem nesse primeiro debate, especialmente a candidata Simone Tebet, do MDB, e o candidato Ciro Gomes, do PDT. Foram os principais avaliados, melhores avaliados, pelos eleitores, inclusive. Uma pesquisa feita pelo Datafolha logo após o debate, com alguns eleitores que são no grupo de indecisos ou que podem mudar de voto, ali de vários espectros da política,
apontaram aí que 73% deles acharam o desempenho de Simone Tebet bom ou ótimo e 71% acharam o desempenho de Ciro Gomes bom ou ótimo. Foram os que melhores se saíram aí nessa primeira entrevista, nessa primeira série de debates, então, realizada neste momento aqui no país. Olha, Simone Tebet, que teve dois destaques principais, talvez, nesse debate, Elias. O primeiro foi quando ela rebateu Jair Bolsonaro que ficou marcado por um ataque à jornalista Vera Magalhães, quando ela fez uma pergunta sobre a compra de vacinas, sobre o desincentivo à vacinação no país. E Simone Tebet, que foi presidente da Comissão de Defesa das Mulheres do Senado, entrou logo na sequência defendendo a jornalista, pontuando várias questões de gênero, se saiu muito bem nessa situação. Logo após, ela também falou sobre a pandemia, ela que esteve na CPI, que investigou a compra de vacinas e também o descaso em relação à pandemia em alguns momentos, de acordo com essa CPI. Então também conseguiu fazer um bom desempenho nesses dois cenários, principalmente. Ciro Gomes teve um aceno importante ali ao falar sobre armamento. Ele lembrou um episódio de 1995, quando Jair Bolsonaro, à época ainda no Exército, foi assaltado por bandidos no Rio de Janeiro, que levaram a motocicleta dele, também uma arma que Jair Bolsonaro tinha à época. Ele falou sobre isso ao tentar mostrar que o armamento, na visão dele, o armamento da população não seria a principal solução para o combate à violência no país, para o combate à criminalidade. E ele também fez uma sinalização ali com Lula, recebeu uma pergunta de Lula, na verdade respondeu a pergunta, ele, Lula, fazendo uma sinalização de uma possível integração num segundo turno. Lula fez um aceno para Ciro Gomes, que não respondeu tão bem, mas que demonstrou ali pelo menos uma sinalização. Nós tivemos também um outro destaque, foi que Lula esteve muito apagado nesse primeiro debate, Elias. Apesar de ter se saído bem em outras entrevistas, como o Jornal Nacional, Lula esteve muito apagado, não conseguiu rebater as críticas que recebeu de vários candidatos, mas se saiu bem em um momento, ao tentar lembrar sobre a gestão dele, sobre a mudança que houve no cenário econômico, especialmente para as pessoas mais pobres. Para a gente fechar, com certeza o destaque negativo do debate foi Jair Bolsonaro, que fez um ataque à jornalista Vera Magalhães, quando questionado sobre a baixa cobertura vacinal em várias doenças no país. Isso repercutiu muito mal em vários grupos, especialmente entre as mulheres, um grupo bastante delicado, o calcanhar de Aquiles de Bolsonaro, ele que tem apenas 27% de intenções de votos. Bom, Elias, algo que vai repercutir com certeza nas próximas pesquisas. O debate é só o primeiro momento, vamos ter outros, ainda é claro, mas que já dá aí um sinal de como é que vai ser daqui para frente, Elias. Sem dúvidas, Pedro, realmente foi um debate necessário, importante, é um dos primeiros debates que teremos na televisão brasileira com os presidenciáveis, momentos realmente históricos para toda a população. Agora, Pedro, eu queria que você também falasse brevemente para a gente sobre os bastidores. A gente acabou acompanhando aí também nas redes sociais algumas discussões entre apoiadores do ex-presidente Lula, atual candidato, e também do presidente candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. O que aconteceu? Conta para a gente um pouquinho sobre o que causou toda essa confusão nos bastidores. Pois é, Elias, foram dois momentos envolvendo duas figuras, né? André Janones, deputado André Janones, que é da comitiva de Lula, e do outro lado o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que é apoiador de Bolsonaro. Olha, ao falar sobre desmatamento na Amazônia, Lula falava disso no debate, Ricardo Salles deu alguns gritos nesse local que era reservado ali para esses apoiadores, um local um pouco mais distante ali, reservado para apoiadores e para comitivas. E André Janones revidou esses gritos, os dois começaram uma discussão num primeiro momento, bateram boca, uma cena que é claro lamentável, e depois em um segundo momento voltaram a discutir, inclusive segurança foi acionada pela TV, quase que essas duas figuras tiveram que ser removidas desse salão onde os espectadores estavam acompanhando o debate. Olha, uma das cenas mais lamentáveis até o momento dessas entrevistas entre os presidenciáveis. Depois, Janones inclusive pediu desculpas por esse momento, Ricardo Salles não se manifestou. Agora, mais uma vez, né, Elias, uma situação que mancha negativamente essa corrida eleitoral, infelizmente algo pouco democrático e pouco civilizado entre dois representantes dos principais candidatos hoje à presidência da República, Elias.
Sem dúvidas, Pedro, lamentável. E vem uma questão, um questionamento. Como é que as nossas autoridades políticas, inclusive ambos que aí aparecem, que são candidatos também, vão querer depois exigir o respeito da população, vão pedir para a população realmente ser tranquila e calma com o divergente, com aquilo que é diferente, com os opostos, se não souberam se respeitar nem diante de tantas pessoas e de tantas câmeras e smartphones durante a cobertura de um debate presidencial. Não é fácil, mas a gente segue, claro, pensando sempre no futuro e que a população consiga, com estes debates, escolher aí qual vai ser o melhor candidato para poder estar governando o seu país.